Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a gente primeiro precisa saber qual é a macro do dia anterior, né? Como é que a gente faz para saber? A gente coloca uma linha na abertura, de preferência uma linha ou uma resistência com uma cor diferente, só para vocês pegarem ela, né? E depois vocês vão ver se o fechamento no dia 10 de março foi acima ou foi abaixo do preço de abertura. Se foi acima, o mercado é levemente comprador. Se for abaixo, que é o caso, levemente vendedor. Então, macro vendedor, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Claro, o mercado sobe, desce, faz uma cambalhota e fecha abaixo o preço de abertura, levemente vendedor. Então, o que nós estávamos explicando hoje de manhã para o pessoal da mentoria? Sobre as ondas, né? Que o nosso sistema, ele vai ser o único que vai contar a onda completa. Ele vai fazer com que o Elliott mude lá de onda para pulso. Por quê? Porque uma onda completa, ela sobe e desce, né? Ela não para na subida ou na descida, ela sobe e desce. Se ela só faz isso, um movimento por um lado, direcional, ela é pulso, não é uma onda, né? Então a onda tem o pulso e o repulso. Pulso e repulso. É que nem o coração, né? É tum-tum, tum-tum, tum-tum. Mas o coração só bate só para um lado, tem algum problema. Bom, como o mercado fez esse gap de alta, e nós temos lá uma das regras que diz o seguinte: se o mercado abrir menos de 600 pontos, com gaps menores de 600 pontos, existe uma probabilidade maior. Eu vou repetir. Se o mercado abrir com gaps acima de 600 pontos, existe uma possibilidade maior dele não fechar o gap. Porém, se ele abrir em gaps menores, que é o caso de 600 pontos, que hoje abriu com 400 e poucos, então existe a possibilidade dele primeiro fechar o gap para depois tomar o seu direcional. E ele faz isso, né? Ele fecha o primeiro gap, vai buscar liquidez na VWAP do dia anterior, que é um possível alvo. A média protege, né? Bate na média, volta. Ele dá divergência para a correção, faz um pullback de alta. Ó. Só que ele não ganha os topos, né? Não ganha os topos nesse pullback. Então foi só uma correção bem pequena. E aí ele faz a onda 1, né? Onda 1, eu considero a onda 1 aqui, a onda 2. E aí a onda 3 é a onda da surfada. Por quê? Porque a mínima do primeiro candle foi violada, mas a máxima não, ó. Então não vai ser um dia que nem ontem. Ontem foi dia de reversão, né? Ontem nós tivemos mínima e máxima com problema, né? Foi violado, ainda no início ainda do mercado. E agora não, agora a gente não tem ela violada, somente a mínima violada. Então, onda 1, onda 2 vendedora, e a onda 3 sumiu do mapa, né? Totalmente vendedora. Ela sai de cena. Que é o sonho de todo trader pegar essa onda 3 sempre, né? Tá? Então a gente está se preparando para só operar a onda 3 com os mentorandos, beleza? Onda 3. O que a onda 3 pagou, gente? Onda 3 começa aqui, ó. Final da onda 2. Faz esse pullbackzinho aqui pequeno, ó. E aí completa a onda, tá? Onda 3, ela desceu 1.800 pontos, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Que ela lateraliza duas vezes, né? 1.863. E ainda fez mais um fundo, se quem quisesse segurar esse fundo, ó. Aqui. 2.000 pontos, tá? O mercado desceu 2.000 pontos na onda 3. Entre lateralizações e descidas, tá? E aqui ele fez um caixote, aqui ele fez outro caixote. E aí depois ele faz um dá para troca de estrutura. Porém, eu só vendo o índice e eu sigo vendendo o índice, tá? Até ele atingir meus alvos. Então, meu primeiro alvo é 100% com as barras de amplitude. E o segundo alvo, 200% de acordo com a barra de amplitude. O que acontece aqui
é que a última barra de amplitude ela ficava entre o 200 e o 300, tá? E o mercado até foi lá, ó. Ó, ele até foi lá, ó. Só que ele lateralizou bastante, então às vezes a gente acaba saindo no 200 para preservar o capital, entendeu? E como ele fica para cima e para baixo nesse range, a gente acaba não sabendo operar, muita gente não sabe operar e se dá mal. Então eu só vou pensar em comprar depois que o mercado, que é vendedor, que mostrou a abertura vendedora, apesar de ter uma intenção compradora no Candle 1, não teve a máxima violada, ou seja, não é mercado de reversão, é mercado mais direcional, mas eu só vou pensar em comprar depois que ele pagar um alvo de 200% de FII. Antes disso, eu não posso pensar em comprar, senão eu vou ser estopado. Por que isso? Porque ele não vai reverter a mão, ele vai só corrigir, só gap de correção. Não é virada de mão. A virada de mão sempre vai acontecer no maior fundo do dia, que é o low low que eu falei para vocês, quando o mercado já pagar alvo. Isso é independente se é em dia de reversão ou não, eu só vou pensar em virar a mão depois que ele pagar alvos, tá? Enquanto tiver alvo ali para baixo, eu sigo na venda. Mas o índice desceu super bem, desceu 2.000 pontos. Faz a estrutura de W e volta a subir. Lembrando também que o índice deixou compras lá para cima. Só que olha só, ele começa a subir com divergência para venda. Olha aqui o RSI de novo, ó. Olha essa divergência enorme aqui, ó. E daí o que ele faz? Ele não ganha a VWAP mensal e não vai buscar a liquidez da dívida dele, ó. Ele vai para baixo novamente, seguindo a leitura do RSI, certo? Então o mercado praticamente acabou, né, gente? 5 horas da tarde, tá? Então, sucesso a todos. Ah, rapidamente vamos olhar o dólar. O dólar pagou muito hoje. Só que o dólar fez uma pegadinha comigo bem engraçada, gente. Hoje foi muito engraçado. Porque a VWAP do dia anterior estava aqui embaixo. Ela era um alvo, né? E o mercado ele abriu com gap é de baixa, tá? A pontuação do dólar é diferente da do índice, tá? A pontuação do gap do dólar ela é diferente do índice, beleza? Ó, 12 pontos praticamente entre a abertura e o fechamento, 11 pontos, né? Então, não buscou fechar o gap ainda. Só que como o índice fez essa divergência já na abertura para compra no RSI, toda vez que o índice fazia um fundo, eu comprava. Toda vez que o índice fazia um fundo, eu comprava. Toda vez que o índice batia numa média, eu comprava. Toda vez que o índice se aproximava de um fundo anterior, eu comprava. E se vocês forem observar, as compras foram muito mais assertivas do que vendas, porque as compras subiram reto. Ó. As compras, todas as compras que eu fiz subiram reto. É quase 20 pontos cada subida, né? Subiu reto, subiu reto, subiu reto. E para descer, pode ver que o mercado desce ó, com dificuldade, ó, fazendo vários topinhos, ó, tá vendo? Desce com dificuldade. Mas na hora de subir, ó, sobe rápido, sobe reto, né? Então, aí eu acho que ali foi 8 às 11 e pouco que eu me fraguei que eu estava fazendo o operacional ao contrário do que eu quero. Porque pelas nossas marcações, se o mercado abrir um gap de baixo, eu tenho que vender, não comprar. Ai, meu Deus. Foi um lapso. Até porque ele está fazendo topos e fundos menores, né? Aqui ele faz o maior para pegar liquidez, mas não faz maior que a abertura. Então, segue vendedor, né, gente? Aí onda 13 dólares deu essa venda lindíssima, depois deu essa recompra de fundo e agora tá rompendo, ó, tá rompendo, viu? Poder da RSI, tá? Então esse foi o nosso dólar. Já o nosso Bitcoin, ó, o nosso Bitcoin, ele fez de manhã uma venda muito bonita, tá? E me estopou, né? Aqui, ó, eu tava vendida, primeiro eu vendi estopo duplo, depois eu vendia na VWAP, ó. Só que quando eu vendi na VWAP, como eu tinha entrado aqui, eu deixei meu stop aqui, tá? Eu não deixei eu deixei minha entrada aqui e deixei meu stop aqui de 400 reais, eu não tinha deixado fora. E aí eu vi que ele estava caindo, porque a divergência no RSI era vendedor. O problema é quando ele faz esse topo, ele volta, daí se tu vende de novo a VWAP, ele faz isso aqui mesmo, estopou. Tirou 400 reais da minha banca. Mas eu tava com 1.000 e poucos, então, enfim, né, não roubou muito. Né? Ainda deu para salvar alguma coisa.
E depois eu não quis mais entrar, e eu deveria ter entrado, porque ele fez a onda 3 de venda, ó, que foi a maior onda que ele fez, e depois subiu uma correção para compra, né? Onda 1, onda 2, onda 3, né? A minha onda ela tem uma contagem diferente do de Elliott. Então tem onda 1, 2, 3. Mas ele pagou, tá? Todas as não é as bandeiras, ele pagou todas as amplitudes, né? Necessárias, inclusive agora, né? Terminou de pagar a última amplitude de compra e andou bastante esse mercado do Bitcoin, tá? Andou bastante, se for ver, né? E aí tem que ver aqui se o mercado era de reversão no primeiro candle, né? Ó, tem que olhar depois onde é que ele rompe máximas e mínimas. Aqui ele rompe mínima, depois ele rompe máximo no 28, tá? Então o Bitcoin a gente ainda está estruturando, tá? Fazendo ajuste fino do operacional, para que vocês tenham esse acesso futuramente. Vai operar os três, né? Como a gente operou hoje, tá bom, pessoal? O resultado dos três foi muito bom. Lembrando que eu sempre opero no celular em minha conta real e acompanho vocês sempre ao vivo pelo simulador. Para quem está na mentoria, as dicas são enviadas no WhatsApp na hora que o mercado abre. E no grupo também é colocado o diário, né? O diário de como foi nosso dia de traders, se teve stop, se não teve, se teve loss, se não teve. Então, era isso, pessoal. Sucesso a todos, bons trades, até mais!